Então, ó, condução em regime permanente e sem geração de calor, coordenadas cartesianas. Então, nós temos aqui uma parede, né, tá? Vai ter uma transferência de calor da esquerda para a direita, mas só dentro do sólido, tá? Aqui, desse lado esquerdo, está a temperatura T1 e do lado direito a temperatura T2, tá? Uma espessura L. Então, para x igual a zero, a temperatura especificada vale T1, e para x, tá? Aqui desse lado, e desse outro lado, x igual a L, para x igual a zero, né? T1, x igual a L vale T2, temperatura. Aqui está a equação de difusão de calor, tá? Aqui está relacionado com os fluxos de calor através da superfície, tá? E esse fluxo de calor é que vai definir, né, como que vai ser essa variação de temperatura ao longo dentro dessa parede aí, tá? Ou de um determinado sistema. Esse Q ponto é a taxa de geração de calor, é uma geração de calor uniforme, tá? É watt por metro cúbico, então ela é igual para qualquer sentido. E K é a condutividade térmica do sólido, que é igual a 1 sobre alfa, vezes a derivada da temperatura em relação ao tempo. Todo esse termo aqui, ele dá como que a temperatura varia com o tempo, tá? Então, aqui é o caso da variação da temperatura com o tempo, que é o caso de regime transitório. E alfa é a difusividade térmica, que é a capacidade do material, de um sólido, né, ou de um material qualquer, conduzir calor, é a razão entre conduzir calor e armazenar energia, tá? Bom, então, ó, condução em regime permanente sem geração de calor, tá? Então, ó, se não tem geração de calor, esse Q ponto é zero. Se é regime permanente, esse lado direito aqui da equação, derivada da temperatura em relação ao tempo, é zero. Então, só vai sobrar esse termo aqui, ó, o Laplaciano, né? O Laplaciano da temperatura igual a zero. Tá? Então, essa aqui é a equação de Laplace para o caso dessa parede plana aí. Tá? Quer dizer, serve para cilindro também, tá? Cilindro, qualquer geometria. Tá? Então, essa aqui é uma equação geral. E aqui nós temos a equação de Laplace em coordenadas cartesianas. Tá? E como é unidimensional, só na direção x, tá? Nós vamos ter essa equação diferencial aqui para resolver. Tá? Segunda derivada da temperatura em relação a x é zero. Tá? Então, se a segunda derivada é zero, significa que a primeira derivada vai ser uma constante. E a função da temperatura em função de x vai ser uma função do primeiro grau. Tá? Aqui está a equação, tá? A gente vai integrar pela primeira vez. Eu transformei em derivada exata, assim, essa derivada não parcial, quer dizer, exata não parcial, porque essa aqui é uma derivada parcial por causa disso aqui, ó. Eu só vou voltar um pouco. Então, você tem a derivada da temperatura em relação a x, da temperatura em relação a y e da temperatura em relação a z. Tá? Então, você tem derivadas parciais aí. Mas aqui no caso, como a gente vai trabalhar só em relação a x, tá? Eu transformei essa derivada parcial numa derivada, tá? Só em função de x. Essa derivada aqui é essa derivada aqui. Aí a derivada da derivada da temperatura em relação a x, derivando em relação a x. Isso aqui é igual a zero. E aí, eu passei desse dx para o segundo membro, tá? A gente passa, fica o diferencial dessa derivada aqui, tá bom? Desse lado. E eu deixei o zero vezes dx aqui, tá? Vocês vão ver por quê. Aí a gente vai integrar tudo isso aqui, tá bom? Integra do lado esquerdo e do lado direito. Aí a integral
do diferencial, ó, presta atenção agora, tá? A integral do diferencial dt dx é igual a zero vezes a integral de dx. Tá? A integral de um diferencial é o valor, tá, do que está dentro do diferencial. Tá? Bom, só para ficar melhor. A integral do diferencial de algo é esse próprio algo. Tá? A integral do diferencial de algodão é o algodão. A integral do diferencial de mouse é mouse. E assim por diante. Então, a integral do diferencial de uma derivada é a própria derivada. Que é igual a zero, integral de dx é x, então vai ficar zero dx mais uma constante C1. Então, integrando a primeira vez, vai ser dt dx é igual a uma constante. Se nós derivarmos novamente, se nós derivarmos isso aqui, essa função, derivada dt dx, derivar uma vez, vai ficar a segunda derivada da temperatura em relação a x. Isso vai ser igual a zero. Se a gente derivar, volta nisso aqui, ó. Esse aqui, nesse anterior. Integrando, vem para cá. E aí nós vamos integrar mais uma vez. Tá, ó, integrando a segunda vez, ou mais uma vez, né? Nós vamos pegar essa função aqui e nós vamos integrar. Mas para integrar, a gente tem que separar as variáveis, né? Igual a gente fez no anterior. Fica o dt de um lado e o C1 vezes dx do outro. Integra em dt é igual a C1 vezes integral de dx. Integral de dt é t, integral de dx é x, tá, né? E vai aparecer mais uma constante C2. Tá? Então, a temperatura, a função temperatura é C1 vezes x mais C2. Precisamos determinar agora o C1 e o C2. Tá bom? E nós vamos aplicar as condições de contorno. Tá? Nós temos aqui a temperatura, tá? A equação que nós determinamos, aquela equação diferencial. Para x igual a zero, t igual a t1, então a gente substitui, ó, t1 é igual a c1 vezes 0 mais c2. Tá? Então, a constante c2 é igual a t1. Então, nós temos que t1 vai ser c1 vezes x mais c2. Então, substituindo no lugar do c2, a gente põe o t1. Tá? Então, a temperatura é igual a c1 vezes x mais t1. Temos que encontrar o valor de c1. Tá? Equação, e nós vamos colocar, para x igual a L, t é igual a T2. Então, ó, T2 é igual a C1 vezes L mais T1. Então, a constante C1 vai ser T2 menos T1 sobre L. E aí a gente substitui no lugar do C1. Tá? Então, ó, o C1 está aqui, ó, T2 menos T1 sobre L. É uma equação do primeiro grau, significa o quê? Que a temperatura aumenta ou diminui linearmente quando é condução no sólido em regime permanente e sem geração de calor. E aí, ó, aí modificando a equação, ela pode ser apresentada dessa forma, ok? Ou pode ser apresentada dessa outra forma. É muito comum primeiro os autores apresentarem dessa forma aqui, tá? Só para ficar fácil, olha só. Vamos supor que aqui, ó, aqui é uma parede, aqui é o outro lado da parede, né? Uma face e a outra face da parede. Ou de um sólido qualquer. Então, vamos supor que aqui a temperatura T2 seja de 200 graus Celsius. E desse outro lado, desse caso, só para ficar mais fácil, seja de 100 graus Celsius. Tá? No meio é 150 graus Celsius. Né? 200 mais 100, 322, 150. Um quarto da placa vai ser 150 graus Celsius. A 3/4 desse início aqui, ó, vai ser 150, 175, né? A 3/4 daqui da esquerda vai ser de 125 graus Celsius. Então, é diretamente proporcional aí essa temperatura, tá? Cai, né? Dá para fazer essas regras de 3 aí tranquilo, tá? Qualquer que seja. Mas só é válido, isso aqui só dá certo para parede plana, sem geração de calor, tá? Em regime permanente. Tudo bem? Alguma dúvida? Tranquilo?
Tá? Eu sei que vocês não tiveram equações diferenciais. Então, ó, lembrando, condução em regime permanente, parede plana, coordenadas cartesianas, tá? É tranquilo, tá? Uma função do primeiro grau. Então, ó, vamos agora incrementar as nossas paredes aí. Vamos supor que haja duas paredes, tá? Parede A, parede B, cada uma com uma espessura, cada uma com uma condutividade térmica. E além disso, nós vamos ter uma convecção do lado interno e convecção do lado externo. E aí, como é que faz? Vamos ter a temperatura T1 aqui, T2, T3. Aqui tem uma temperatura interna, aqui tem uma temperatura externa, tá, do fluido. Como a gente faz para resolver esses problemas aí, tá, que aconteceu? Bom, a gente vai fazer o seguinte, tá? O que é resistência térmica? É a diferença de temperatura sobre a taxa de transferência de calor. Ou a resistência térmica, né, por unidade de área, né, em função do fluxo, tá? É a diferença de temperatura sobre o fluxo de calor. Tá? Daqui para cá é só dividir pela área, né? O Q duas linhas é o Q dividido pela área, beleza? No caso aqui, como aqui está aqui embaixo, né? Esse RT duas linhas, esse RT vezes a área, tá? Você está dividindo aqui e passa multiplicando, tá? Vamos lá. Resistência térmica por condução. Tá? A resistência térmica por condução é a espessura dividido pela condutividade dividido pela área. Essa unidade aqui, ó, é metro quadrado vezes Kelvin por watt. Tá? Não, perdão. Metro quadrado é aqui, desse lado. Tá? Aqui é Kelvin por watt. Tá bom? É só ver isso aqui, ó. Isso aqui a diferença é Kelvin, isso aqui é watt, então é Kelvin por watt, tá bom? Mesma coisa que isso aqui. Tá? Aqui, ó, resistência térmica por condução. Quando tem o fluxo de calor, ó, vai pegar isso aqui, vai ficar L sobre K, tá bom? É direto. E aí, a unidade é o quê? Tá? Isso aqui é Kelvin, isso aqui é watt por metro quadrado. Então vai ficar metro quadrado vezes Kelvin dividido por watt. Tá? Perceberam como dá para a gente entender? Quer dizer, daria para fazer por aqui também. Tá? Isso aqui é metro, isso aqui é watt por metro Kelvin. Tá? Então vai ficar metro quadrado vezes Kelvin por watt. E nós temos a resistência térmica por convecção. Tá bom? Que é onde ocorre a taxa de transferência de calor entre o sólido e o fluido. Tá? A resistência térmica por convecção é 1 sobre HC, coeficiente convectivo, vezes a área. Tá? É a mesma unidade dessa aqui, tá bom? É a mesma, tá? É Kelvin por watt. A resistência térmica por convecção, tá? Mas por unidade em função do fluxo de calor, é 1 sobre HC. Tá? A unidade aqui dessa resistência é metro quadrado vezes Kelvin por watt. Bom, então vocês já sabem que existe a resistência térmica por condução. Tá, vou voltar aqui um pouco. Tá? Já vou explicar o conceito de resistência. Então, ó, existe uma resistência térmica aqui, na parede A, na parede B e do fluido do lado externo. Tá bom? Do lado interno e do lado externo. Tá? Lado interno, as duas paredes e do lado externo. Muito bem. Tá? Então, tem esse conceito de resistência térmica. E a resistência térmica é isso aqui, ó. Vamos supor que a temperatura interna seja maior que a temperatura externa, beleza? Tá? Poderia ser ao contrário também, não tem problema. Se nós tivermos um fluxo de calor, tá? Nós vamos ter uma temperatura TI, tem a temperatura T1 da parede do lado esquerdo da face lá da parede, entre as duas paredes, né? Entre a parede A e B, e do lado direito da parede B, e a temperatura externa.
E aí nós temos entre a temperatura interna e a temperatura 1, T1, nós temos uma resistência térmica convectiva do lado interno. Entre a temperatura T1 e T2, nós temos uma resistência térmica condutiva. Tá? Entre a temperatura T2 e T3, nós temos uma resistência térmica condutiva do material B. Esse outro aqui é do material A. E entre T3 e a temperatura externa, nós temos uma resistência térmica convectiva. Tá? Bom, eu falei que ia falar o significado. O significado é o seguinte, tá? Resistência térmica, resistência térmica, é igual à resistência elétrica de circuito. Tá? As temperaturas são iguais ao potencial elétrico. Tá? E o fluxo de calor, ou a taxa de transferência de calor, no caso aqui o fluxo de calor, é igual à corrente elétrica. Tá? A corrente elétrica vai passando, tá? O potencial vai caindo de acordo com a resistência elétrica que tem no circuito. Tá? Mas a corrente elétrica que passa, ela permanece constante. Não é? Aqui o fluxo de calor vai permanecer constante. As temperaturas vão caindo, tá? E a resistência térmica vai depender das resistências térmicas, ao quanto que cai da temperatura de TI para T1, T1 para T2 e assim por diante. Tá bom? Depois nós vamos fazer exercício, eu vou mostrar um exercício desse tipo, tá? Para a parede plana, claro, tem que mostrar, né? Ó, a resistência térmica de TI até TE, tá? Em função do fluxo de calor é isso aqui, ó. E por que nós podemos fazer isso? Porque, nesse caso, a área é a mesma, tá? A área não muda, tá bom? Aqui é a resistência térmica convectiva, das duas paredes, a condutiva e a da convectiva. Tá? Existem essas resistências térmicas igual do circuito elétrico. Você pode ter resistores em série, em paralelo. Você pode ter em paralelo, em série, mas aqui no curso eu vou trabalhar só de um jeito, tá bom? Eu vou trabalhar só dessa forma, porque a gente tem um pouquinho de coisa para ver. Se vocês souberem isso, já está muito bom. E aqui, ó, resistência térmica com fluxo de calor. Então, o fluxo de calor é a diferença de temperatura sobre a soma dessa resistência térmica. Então, podemos fazer isso. Tá? Eu vou abrir um parênteses, quer dizer, eu vou fazer uma coisa aqui, tá? Na verdade, vou ter que fazer, porque acho que eu vou ter que explicar uma coisa para vocês. Ó, essa resistência térmica, você pode trabalhar em quaisquer pontos, ou senão eu vou explicar aqui. Acho que tá bom. Se vocês não entenderem, vocês me falam, tá? Deixa eu pegar essa equação aqui. Oh, essa aqui não. Essa aqui que eu joguei para cima, vou copiar lá para outro slide. Aqui. Presta atenção no que eu vou falar agora. Aqui, assim, tá vendo? Isso aqui está entre essa temperatura e essa. Tá? TI e TI. E se eu quisesse trabalhar entre TI e T2, eu posso? Posso. Então, aqui ficaria TI menos T2, e aí pegaria só essas duas resistências térmicas, tá? Só essas duas. Então ficaria TI menos T2, tá? Por isso que eu quis voltar aqui, por causa disso. Tá? Então, poderia fazer isso, ó. TI T2, e tiro isso aqui. Bom? Não tem problema. Tá? Então, os pontos que vocês pegarem é o que vocês vão incluir na resistência térmica. Se eu quiser fazer entre T1 e T3, aí pega só essas duas resistências térmicas. Se eu quiser fazer entre T3 e T externo, só pega essa resistência térmica. Tá bom? Mas o fluxo de calor vai ser o mesmo. Tudo bem? Entenderam isso? Tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza. Tá, vou até deixar aí do jeito que tá, porque eu na verdade eu esqueci de colocar esses, mas eu ia explicar, né? De qualquer jeito eu ia explicar. Bom,
Resistência térmica com taxa de transferência de calor. Tá? Lá era com fluxo, tá? Cuidado, lá era com fluxo. Ó, o que aparece embaixo só é a área. Então, quando depende, né, da situação, do exercício, às vezes não compensa trabalhar com área, porque nesse caso a área é a mesma. Isso não vai, quando a gente estiver trabalhando com cilindro, isso não vai acontecer, tá? Com o cilindro as áreas vão mudando, tá? Mas aí assim, essa forma aqui serve para qualquer situação, tá? Assim, qualquer situação eu quero dizer o seguinte: a gente pode trabalhar com áreas variáveis que não tem problema, mas depois eu explico quando a gente entrar lá no cilindro, tal, que tiver área que vai variando, tá bom? Mas aqui a área é a mesma, então a área você pode até cancelar, né? Mas se você colocar tudo em evidência, essa área vai estar aqui embaixo, passa aqui para cima, vem para cá dividindo, tá bom? Um outro conceito, coeficiente global de transferência de calor, U. Eu já vou explicar porque vocês vão usar isso no semestre que vem já. Quer dizer, a gente vai ver algumas coisas já esse semestre. E no semestre que vem vocês vão usar isso em trocadores de calor com certeza. Tá? O coeficiente global de transferência de calor é 1 sobre a soma das resistências térmicas baseado no fluxo de calor. Ou U vezes A é 1 sobre o somatório das resistências térmicas. Tá? Isso aqui é mais geral. Tá bom? E a taxa de transferência de calor pode ser dada o Q igual a U vezes A vezes ΔT. Tá? Ou fluxo de calor é U vezes ΔT. Tá? Qualquer um dos dois. Claro, esse fluxo de calor é só dividir isso aqui tudo pela A. Então o A some aqui do segundo membro e o Q vira aqui duas linhas. Tá bom? Muito bem.